Queridos, hoje o tema é sobre vida pessoal e eu queria começar fazendo uma pergunta para os irmãos, né? Uma pergunta: se hoje, pelo Evangelho, se pelo Evangelho, a gente puder compreender nessa noite e pelo Espírito Santo de Deus, o que significa encontrar a vida e o que significa ter vida, no sentido literal da Bíblia, o que significa viver uma vida como a Bíblia fala para nós vivermos, né? Quantos dos irmãos aqui, se pelo Evangelho você se sentir convencido pela Palavra de Deus isso, você consegue fazer uma oração nessa noite de rendição total, amém? Rendição total, ergue tua mão, você está fazendo diante de Deus isso, amém? Você vai fazer uma oração de rendição total, você vai ter a bravura e a coragem de fazer uma oração de rendição total, onde você fala: Deus, os meus recursos, a minha vida, meu talento, minha profissão, minhas decisões, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. A partir de hoje não sou eu mais que mando, não sou eu mais, a partir de hoje você é Senhor na minha vida. A partir de hoje você controla tudo na minha vida, você controla os meus sonhos, você controla a minha disposição, não são mais as circunstâncias. A partir de hoje à noite a minha vida é completamente tua, Jesus. Sabe, queridos, porque fazer uma oração dessa com coração sincero é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer nas nossas vidas, amém? E quando a gente vai falar de vida pessoal, é interessante porque na Bíblia, para nós encontrarmos a vida, nós precisamos perder ela. E a Bíblia, ela também nos ensina que existe uma diferença entre viver e existir. E muitas pessoas, na verdade, elas só existem, elas não vivem, né? A Bíblia fala que aquele que não conhece o amor, ele está morto. Só que é interessante que esse amor não é o amor do mundo, amém? É o amor da palavra de Deus, não é o amor da música sertaneja. Eu amo você, mas eu estou com outra. Isso é uma desgraça, entendeu? Isso aí não é amor. Amor é sacrifício, amor é fidelidade. Amor é transformação, amor é entrega. Só que amor não é somente isso. Amor é senhorio, amém? Só que muitos de nós, ao longo da vida, mesmo tentando caminhar com Deus, mesmo muitas vezes até com pouco entendimento, querendo se aproximar de Deus, muitas vezes nós nunca vamos ter uma vida com Deus. E isso é um perigo muito grande. E quando a gente está falando de vida pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ser um verdadeiro cristão, a tua vida, ela não pode ser mais tua. Ela tem que ser do Senhor, amém? Então, porque a Bíblia fala, não importa que cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é interessante que na Bíblia, queridos, na vida do Evangelho, para você encontrar a vida, você tem que perder a tua própria vida. E aqui é o maior problema. Aqui é a maior dificuldade. Porque quando você perde a tua vida, você vai aprender a perdoar. Quando você perde a tua vida, você vai aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as circunstâncias são exatamente o contrário daquilo que você pediu e daquilo que você queria. Quando você perdeu a tua vida, não é mais a tua vontade que manda. Não são mais tuas emoções, não são mais as tuas opiniões, não são mais os teus achismos e não são mais os teus sonhos. Você realmente quer fazer essa oração de entrega no final? Pensa bem. Porque quando nós fazemos essa oração com coração sincero e verdadeiro, Jesus nos recebe, amém? Sabe, isso é uma das mentiras que são vendidas para as pessoas. Sabe, porque, queridos, quantos de nós aqui, podemos ser sinceros, amém? Ninguém saiu de casa, ninguém está aqui buscando a Deus por um ritual, amém? Você está aqui para ouvir algo autêntico, verdadeiro, algo que transforma e algo que tem o poder que nem só o Evangelho tem de mudar a tua vida, amém? E a minha. E ninguém está aqui perdendo tempo. Ninguém está aqui à toa. Quando nós estamos falando sobre render a nossa vida, a Bíblia, queridos, ela vai nos ensinar que Deus nos recebe. Mas quantos de nós aqui, seja sincero nisso, em algum momento, porque nós estamos falando de um Deus santo, amém? De um Deus perfeito, de um Deus infinito que controla o universo, do Deus que disse haja luz e vai amanhecer o dia amanhã, daquele que a história é dividida em antes e depois dele. Quantos de nós não nos sentimos dignos de chegar até Jesus? Ergue a tua mão, por favor. Na verdade, muitos de nós não nos sentimos dignos, porque um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito. Só que se eu te falar que a Bíblia nos ensina, filho, pode colocar Lucas capítulo 15, por favor?
versículo 1. Sabe, eu vou te mostrar uma pregação que o próprio Cristo pregou. E não tem nenhum pregador melhor que ele, amém? Então, não tem como errar. Porque quando você segue o padrão de Cristo pregando, não tem como essa pregação ser vazia. E não tem como essa pregação não revelar o Evangelho. E não tem como essa pregação não transformar aquilo quem nós somos, amém? E a Bíblia, ela nos diz aqui, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, amém? Então, pessoas, sabe, porque quando nós queremos nos aproximar de Deus, às vezes uma pessoa, ela começou a ter uma vida com Deus, não é verdade? E chega alguém próximo, chega algum lá e fala, eu sei que você é um jaguara. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que você não presta. Agora você vem querer pregar de crente para mim? Eu sei que você não presta. Por que você acha que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida? Só que deixa eu te falar algo. Essa voz nunca foi a voz do Evangelho, amém? Essa sempre foi a voz dos religiosos. Essa sempre foi a voz da falsa religião. Essa sempre foi a voz do diabo, que é o primeiro fariseu. Essa sempre foi a voz do farisaísmo. E a Bíblia fala no versículo 2 aqui, que enquanto Jesus recebia, né, a Bíblia fala, murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, amém? Então, vira para a pessoa que está do salão e fala assim, ele te recebe, seu jaguarão. Né? Então, a Bíblia está falando que ele está sentando na mesa, e a gente não vai nem entrar nisso, mas a questão, porque dentro da cultura judaica, você sentar à mesa é uma coisa muito forte, e Jesus está sentando com esses caras que eram publicanos, só que você precisa entender que esses caras aqui eram a escória da sociedade. Alguém aqui, quando nós estamos vendo as pessoas morrendo nos hospitais por causa da corrupção, quando nós temos um escândalo, o maior escândalo da história, na verdade, no nosso país, do INSS, onde nós temos os nossos velhinhos que trabalharam a vida inteira e podem chegar no final da vida e não ter uma aposentadoria. Alguém aqui, você não se revolta com isso? Não te dá raiva? Imagine Jesus sentando com esses corruptos. Parou para pensar? Era mais ou menos isso. Porque um publicano daquela época era um cara corrupto, que tinha virado casaca, um judeu que moía os outros judeus roubando dinheiro para o Império Romano. Isso era um publicano. Jesus está recebendo o tipo de pessoas que nós gostaríamos de pisar. Jesus está recebendo o tipo de pessoas que talvez nós gostaríamos de apedrejar. Para nos ensinar, que nem a piada que a Kate fez, que eu contei esses dias. A Kate é uma figura, gente, porque ela vai aprendendo o Evangelho e ela vai fazendo as piadinhas dela. Talvez você não tenha escutado. Eu estava conversando com o pastor Samuel no carro, voltando de Curitiba, e daí a gente estava falando sobre algumas pessoas falando mal e tal. E a Kate pegou e falou, pastor, posso te contar um provérbio engraçado? Claro que o pastor falou, né? O pastor Samuel falou, pode, Kate. E a Kate falou assim, olha, não se preocupe quando falarem mal de você, porque Deus sabe que você é muito pior do que eles estão falando. E a gente começou a dar risada, né? E eu fiquei pensando assim, cara, minha filha de 11 anos consegue fazer uma piada porque ela entendeu a nossa identidade em Cristo. Ela entendeu a postura de humildade que nós temos quando nós nos colocamos diante de um Deus santo, amém? Sabe, queridos, então ele recebe pecadores, ele recebe publicanos, ele nos recebe, amém? Então, se ele te recebe, qual é a tua desculpa? Você vai ouvir a voz dos religiosos, a voz falsa das pessoas, a acusação dos tongos, falando contra você, de quem conhece o teu passado, de quem quer o teu mal, de quem só fica falando mal de você. É eles que você vai escutar, a voz da religião, da falsa pregação, ou você vai ouvir a voz da vida. Aquele que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual voz, qual vida nós vamos ter? Porque se a gente não conheceu a voz da vida, nós só existimos. Só existimos. E daí tem uma outra questão ali. Filho, você pode pôr o slide, por favor? Nós encontramos a vida quando ela deixa de ser minha, amém? E aqui que está o problema.
O problema não é só uma questão de compreender o evangelho só de ouvir. A questão é trazer o evangelho para o coração e isso fazer uma transformação. A questão é morrer para nós mesmos, amém? Não é aquela pregação coaching sem evangelho, que é venha a mim o meu reino, não é venha o reino do Senhor a nós, amém? Só que muitas pessoas querem Jesus como seu abençoador, mas não Ele como seu Senhor. Isso tem um problema, entendeu? Porque se você quer Jesus só como teu abençoador e não o teu Senhor, você não tem vida, você só existe. Você não conhece a vida, você não conhece o que é amor. Porque se você ainda não encontrou esse amor infinito, poderoso, que cobre multidão de pecados, que é mais forte do que a morte, ao ponto de você render tudo que você tem, tudo que você é, aos pés dele, e falar, Senhor, você é o meu Senhor, você controla toda a minha vida, não sou eu mais que mando, você ainda não se converteu. E talvez você só tenha uma relação com Deus, uma vida, na verdade, vazia. Uma vida só de existir, de buscar Jesus como teu abençoador apenas. Só que Jesus, ele não quer ser apenas o teu abençoador. Ele quer ser o teu pai, amém? Ele quer ter relação contigo. Ele quer ser o teu Senhor. E não existe vida fora dele. Né? Pode ir para o próximo, filho. E é interessante que no meio da igreja, às vezes a gente tem algumas frases, né? A gente até canta isso, né? A gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir. A gente tem que se converter, na verdade. O melhor de Deus, queridos, já veio, e o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio, e o nome dele é Jesus Cristo. A verdade é que as pessoas não conhecem ele. Essa que é a grande verdade. Né? O Sandro começou falando, olha, talvez tenha um número do censo que tem 47 milhões de evangélicos, talvez chegando em 50 milhões. Queridos, a maior autoridade da nação, tem que tomar cuidado, né, quando se fala isso nos dias de hoje, mas pela Bíblia é a igreja, amém? Se você tem um país corrupto, é porque você tem uma igreja corrupta. Nós somos o padrão de moralidade da nossa nação. Sabe por quê? É porque a gente não tem pessoas que tratam Jesus como Senhor, só como seu abençoador. Porque eles não querem o senhorio de Jesus na vida deles. Nós temos deputado evangélico colocando dinheiro na cueca e orando depois, o endemoniado. É verdade, queridos. Né? Nós estamos dando risada, mas esse é o nível do evangélico no Brasil. Esse caboclo não é crente, gente. Você acha que esse cara tem Jesus como Senhor da vida dele? Ele tem algum temor do Senhor? Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da... E é isso que mais falta para a igreja brasileira, sabedoria. Como o Eccles pregou na primeira ministração das primícias. Na primeira, o meu povo é destruído por falta de... Porque fica todo mundo num oba-oba, mas ninguém conhece a Jesus Cristo. O melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já veio. E é esse o nosso problema. Porque nós achamos que uma bênção vai ser maior do que Jesus. A minha conta bancária nunca vai me preencher. Não vai ter nada na minha vida amanhã, depois de amanhã e até o final da minha vida maior do que Jesus. Não vai ter nada mais precioso do que conhecer a Cristo. Mesmo que eu tenha uma cura, mesmo que eu tenha os filhos mais maravilhosos do mundo, mesmo que eu tenha a vida mais espetacular, que eu seja um bilionário, que eu seja o que for, que eu tenha um ministério mais conhecido, tudo isso é lixo, perto de conhecer a Cristo. E esse é o problema da igreja brasileira. O melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já foi nos dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Para que a gente tenha acesso a uma vida abundante. Não uma vida medíocre, que é a marca dos evangélicos nessa nação. Porque eles não conhecem a Jesus Cristo. Jesus não é Senhor de ninguém nessa nação. A gente fala Jesus é o Senhor da nação que nem os palhaços. Porque na verdade a gente quer o Jesus abençoador, a gente não quer o Jesus Senhor. Enquanto a nossa vida não for rendida de verdade aos pés de Cristo, nós nunca vamos conhecer quem Ele é. Porque Jesus é suficiente, amém? Só que muitos vivem como se Ele não fosse.
porque eu estou tendo crise de ansiedade por alguma coisa que eu preciso conquistar. Mas se eu tenho Cristo, os irmãos estão me entendendo? Não quer dizer, querido, que a gente não vai ter momentos de dificuldade, mas por que a igreja é conhecida como mártires? Por quê, meus irmãos? Porque eles tinham um tesouro que ninguém podia roubar. E é interessante até o texto que eu falei, quando Jesus ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em... Só que todo mundo prega dos outros versículos, porque o ladrão veio para matar, roubar. Só que se tem alguma coisa para ser roubado na minha vida, é porque eu ainda não tenho Jesus. Se tem alguma coisa que pode me matar, é porque eu ainda não tenho Jesus. Porque nem a morte, ela pode nos prender. Agora, se eu tenho uma vida mais abundante, então eu preciso mostrar para o mundo que eu tenho essa vida abundante. Agora, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou buscando as mesmas coisas que o mundo busca, colocando Jesus como um acessório, o meu evangelho é falso, o meu Deus é falso. E sabe o que é interessante? A quarta geração, quando ela sai do Egito, parte do despojo era ouro. As bênçãos que Deus deu para eles quando eles saem do Egito, vem todos os milagres que eles podiam ver. Mar aberto, fogo, tudo que pentecostal quer ver. Eles pegam parte dessas bênçãos e fazem o quê? Um bezerro de ouro, para chamar de Deus, e dão o nome de Deus para aquilo ainda. Da mesma forma o filho pródigo, que a gente vai ler aqui. O pródigo, ele pega as bênçãos, porque a única coisa que ele queria era as bênçãos. Ele não queria relação com o pai. Ele não queria conhecer quem era pai. E quem está fazendo essa pregação é Jesus em Lucas 15. Jesus em Lucas 15, ele chega e fala, olha, eu recebo todos os pecadores. Eu recebo todos os publicanos. Você que está cansado, venha, eu vou te aliviar. Só que tem uma questão aqui. Se você quiser me conhecer de verdade, se você quiser ter uma vida comigo, eu tenho que ser o teu Senhor, não apenas o teu abençoador. Senão você vai ser mais um pródigo dentro da igreja. Porque, com certeza, 50 milhões de evangélicos, do jeito que esse país está, na política, onde nós temos o maior escândalo de corrupção do INSS, muitas pessoas mais velhas não sabem como vão se aposentar. Nós temos ministros do STF com contratos milionários. A Polícia Federal levantou em torno de 500 milhões de reais que foram pagos para parentes da Suprema Corte. E toda essa nojeira, quem colocou eles no poder? 50 milhões de evangélicos? Será que se a gente passar no crivo da Bíblia, que a Bíblia fala que tem uma porta larga e uma porta o quê? O caminho continua sendo estreito, querido. E esse caminho estreito, que leva para a vida, é um caminho de rendição. É um caminho de amor, amém? Mas é um caminho que nós morremos para a nossa vida. É um caminho onde nós conhecemos Jesus como quem Ele é. Porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus ainda já vem. Se você acredita que o melhor de Deus ainda está por vir, é porque você não conhece Jesus. Essa que é a verdade. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já falou, está consumado. O melhor de Deus deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. O melhor de Deus escreveu a palavra dele para nós. E quando nós fugimos da simplicidade do Evangelho, nós começamos a inventar coisas na igreja e nos perder daquilo que era a essência do Evangelho, por mais que a Bíblia, por toda ela, mostre os erros que nós cometemos como igreja. Que nem o pessoal no deserto, que começou a pegar as bênçãos de Deus para fazer bezerros de ouros para eles. Porque Deus, querido, Ele é bom, amém? Deus, Ele é o socorro bem presente, Ele é a cura, Ele é um milagre, Ele é aquele que socorre o necessitado. Se você aqui está sem esperança, Ele é a esperança, amém? Só que Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele não é só isso. E daí, queridos, aqui, pode ir para o próximo, meu irmão. Então, realmente, o melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo. E nós temos que pregar isso. Só que parece que toda pregação que ela é centrada no homem e em bênçãos, ela não aponta para a maior mensagem do Evangelho, que é Jesus é supremo. Jesus é o maior tesouro, Ele é o Rei dos Reis, você conhece Ele? Você conhece Ele ao ponto que se eu te perguntar hoje qual é o futuro dos teus filhos, você já ouviu dele?
Se eu te perguntar hoje o que Ele quer para você na segunda-feira, você sabe? Você tem uma vida de oração, você tem uma vida na palavra, você tem uma vida de dependência de Deus? Ou você só quer Ele pelas bênçãos? Ou você ainda é um daqueles que acredita que o melhor ainda está por vir? Porque daí o dia da dificuldade, quando ela bater na tua vida, você vai desmoronar, porque você não tem uma casa na rocha. Você tem aquilo que a Bíblia ensina, que é uma casa na areia. E quando a tempestade vem, desmorona tudo. E é interessante que nós queremos selecionar aquilo que são os bons testemunhos. Por favor, meu irmão, deixa eu te falar algo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, amém? Só que toda vez que você está em Cristo, por favor, me escute. Não interessa o que aconteça na tua vida, você sempre tem um bom testemunho. Sempre. Às vezes não era o testemunho da cura milagrosa que a gente queria. Isso não quer dizer que nós não cremos em cura, amém? Nós sabemos que Jesus cura. Só que a questão não é a falta de fé na cura, é a falta de fé que quando Ele não cura, Ele está comigo. Essa é a questão. É a fé, que nem os amigos de Daniel. Ó, você vai para a fornalha de fogo, fique sabendo você, Nabucodonosor, que Deus é poderoso para nos salvar da fornalha. Mas se Ele salvar ou não salvar, Ele continua sendo Deus. Então ali em Lucas, no capítulo 15, pode ir lá, filho, versículo 2, não, pode ficar nos slides, eu vou narrando, mais rápido, por causa do horário. A Bíblia, ela nos ensina que Jesus, então, ele vê aqueles pecadores comendo na mesa com Ele, pessoas que não são dignas, amém? Quantos aqui você entende, você acredita que Jesus nessa noite te recebe? Amém? Você crê nisso? Pare para pensar, você crê que o Rei do Universo te recebe? Amém? Porque Ele recebe pecadores. Então a Bíblia fala que eles se achegam a Jesus, e Jesus começa a pregar. E Ele prega usando 3 parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Por causa do tempo, a gente só vai falar da ovelha perdida e do filho pródigo. Jesus, ele vira para 2 tipos de público. Ele está pregando para os pecadores e está pregando para os religiosos, para os fariseus, para os judaizantes. E ele começa a pregar, e ele fala assim, olha, o bom pastor, mesmo ele perdendo uma ovelha, ele deixa as 99 e ele vai buscar a ovelha que está perdida, amém? E quando a Bíblia não fala por que aquela ovelha se perdeu, a Bíblia só fala que ela se perdeu. Ela se perdeu. Talvez tenha alguém aqui essa noite que você está perdido na tua vida. Talvez tenha uma área da tua vida que você se perdeu. Interessante que quando ele encontra ela, a Bíblia fala que ele deixa as 99, porque esse aqui é o bom pastor e ele é Jesus, amém? E esse sumo pastor, ele vai, quando ele encontra a ovelha, o que ele fala? Ele chama ela de jaguara? Fala só jaguara. A Bíblia fala que com alegria, com júbilo, ele coloca ela nos seus ombros. E ela traz ela de volta para o caminho. Só, queridos, veja a diferença aqui. Uma ovelha, ela rendeu o controle. Não é ela mais que tem a direção agora. Quem que tem? O pastor. Você tem a coragem e a bravura de reconhecer que tem áreas que você está perdido e você deixar o bom pastor que te recebe, que te ama, que morreu por você na cruz. E Ele é o melhor de Deus, não tem melhor de Deus para vir. O melhor de Deus já veio e já ressuscitou. E Ele que é o melhor de Deus te carregar, porque isso é graça, amém? Sabe quando acaba as tuas forças, quando você não tem mais saída, quando você não sabe como vai ser o amanhã, o bom pastor, ele te pega nos braços e ele te carrega. Porque Ele é bom, porque Ele é extraordinário, é esse o Jesus que nós amamos. E daí você fala, não, mas eu tenho um monte de problema na minha vida, tenho um monte de coisa errada, tudo bem. A Bíblia fala que com alegria, Ele traz ela de volta para o caminho. Enquanto Ele te sara, enquanto Ele te ministra, Ele faz isso com um sorriso no rosto, amém? Sabe, você fala, não, mas eu tenho muita sujeira, tudo bem, deixa Ele limpar. Ele não está para te acusar. O acusador é outro. O acusador é a falsa religião, o acusador é o capeta. Ele está aqui para nos salvar, amém?
Só que não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem mudança de trajetória. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. Não existe encontrar a verdadeira vida enquanto você não morrer para a tua vida. E isso é a verdade do Evangelho. Não existe vida pessoal enquanto nós não conhecemos quem é a vida. E Jesus continua pregando. E ele conta a parábola. E ele fala, olha, essa ovelha perdida, ela voltou e teve festa no céu. E é interessante a questão do testemunho, porque muitos de nós não entendemos. E daí, o falso evangelho da pregação centrado nas bênçãos, criou um falso Jesus e uma falsa vida perfeita. Queridos, algum dos apóstolos morreu bilionário? Um só, alguém me dá o exemplo? Não morreu, filho bilionário. Morreu preso na ilha de Patmos e a história conta que tentaram queimar ele ainda no óleo fervente. Queridos, agora, eles não são testemunho de bênção? Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Então é isso que nós precisamos mudar. Queridos, nós sempre vamos orar por cura. Quantos aqui você já viu a cura de Deus? Pode erguer tua mão? Amém? Nós não estamos diminuindo isso. Só que a questão é a seguinte. Eu até dei esse exemplo. Nós tivemos aqui um marido que perdeu a esposa, bem jovem, o Dani, que perdeu a Carol. Pastoreamos eles na igreja desde a adolescência. Um marido fiel, com 2 filhos pequenos, enfrentando um câncer com a esposa. Fiel até o fim, cuidando, glorificando e exaltando a Deus. Isso não é um testemunho de Cristo? Não é um testemunho de Cristo, queridos? Não é do jeito que a gente queria, porque o que nós queríamos, na verdade? É a cura. E nós vamos deixar de crer na cura? Não, mas nós vamos diminuir o testemunho de alguém que ficou firme no momento difícil. Essa é a diferença de ter Jesus como teu Senhor e não apenas como teu abençoador. Porque tem casamentos aqui que vão acabar por muito menos, porque Jesus não é o centro do teu casamento. Essa que é a verdade. Você quer o abençoador Jesus, para te socorrer no teu orgulho. Mas você já morreu para você, porque enquanto você não morrer para você, teu casamento nunca vai dar certo. É a verdade. Jesus, ele fala, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a... Não morreu, não case. Vai ser uma desgraça. É isso que a Bíblia ensina. Que é o curso mais rápido de noivado que você vai ter. À luz do Evangelho. Então é interessante isso, sabe, queridos? Muitos de nós começamos a olhar para a nossa vida e nós vamos ver muitos sinais que Jesus não é Senhor. Ele é só o nosso abençoador. E Jesus daí continua a pregação, onde ele está pregando para esse grupo de religiosos e pregando também para os pecadores que estavam na mesa com ele. E ele fala, olha, tinha um menino, filho mais novo, que ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero a minha herança. E eu estou indo embora, viver a minha vida do meu jeito. Sabe, queridos, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Testamento é quando alguém morre e deixa para nós uma herança, amém? No nosso caso, alguém morreu e ressuscitou e deixou para nós uma herança. E Jesus nos deixou uma herança de cura, amém? Jesus nos deixou uma herança de provisão sobrenatural. Jesus nos deixou uma herança de batismo do Espírito Santo. Jesus nos deixou uma herança do derramar do Espírito Santo. Jesus nos deixou uma herança de mover dos dons. Jesus nos deixou uma herança espetacular. Só que tem um monte de gente que só olha para as bênçãos. E quer pegar essas bênçãos e fazer o quê? Ir embora. Viver a sua vida do seu... Porque o pai não é o maior tesouro no coração dele. O pai, ele não tem relação com o pai. O pai não é Senhor. O pai é apenas um abençoador. E daí que nem o povo no Egito, que pegou parte do despojo para fazer um bezerro de ouro e um Deus falso para eles, nós temos uma geração de evangélicos que pegaram as bênçãos e no coração deles eles são pródigos. E nunca conheceram a Deus, na verdade. E nem salvos vão ser. E a Bíblia fala então, que ele fala, pai, eu quero toda a minha herança e eu estou indo em... Ninguém tem problema com Jesus que cura. Ninguém tem problema com Jesus que multiplica pão e peixe. Ninguém tem problema com Jesus que traz provisão. Agora, com Jesus que quer ser Senhor, esse todo mundo tem problema. Esse é o Jesus que eles matam na cruz, porque ele não pode ser Senhor. Ele só pode ser o meu abençoador, eu não quero ele como Senhor. E daí... A Bíblia nos ensina que o pródigo, o pai, você veja porque Deus é bom, amém?
Ele não deixa de abençoar, amém? Queridos, chamar já o Ministério de Louvor, meu tempo foi já. A Bíblia fala que o filho pródigo, Deus deu para ele, Deus não segurou ele. Deus falou, está aqui tuas bênçãos, porque eu sou bom, eu sou abençoador. Ele falou, tó. E a Bíblia fala que ele vai viver de maneira dissoluta, derramando, né? Na versão Guarapuavana foi ferver o que suco, né? Se fosse na versão Guarapuavana. Saiu, ferveu o que suco, fez tudo que queria, mais um pouco, com as bênçãos que Deus deu para ele. E muitos de nós somos assim, nós somos pródigos na igreja, no nosso coração. Nós sempre estamos, o melhor de Deus ainda está por vir, porque a gente nunca conheceu o melhor de Deus de verdade, que é Cristo. E Ele nunca foi o nosso Senhor. E daí nós estamos morrendo de ansiedade, morrendo de depressão, porque nós estamos criando coisas para nós que nunca foi a vontade de Deus para nós. Muitos de nós estamos fora do centro da vontade de Deus, que nem Jonas. Só que tem alguns de nós que nós somos tão teimosos que é capaz de você torcer as entranhas do peixe e fazer ainda ele fazer o que você quer. De tão teimoso em deixar Jesus tomar o senhorio. Agora, já parou para pensar no tamanho do amor desse pai? Porque ele dá tudo, o filho vai e gasta tudo que tem. E a Bíblia fala que um dia ele está trabalhando, cuidando de porcos, cuidando de coisas imundas. E a Bíblia fala que ele cai em si. E ele fala assim, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Essa é a mentalidade do pródigo. Ele acha que ele tem que trabalhar para ser aceito. E não é isso. Querido, não é trabalhar. A salvação é por graça, amém? Amém. Não é por obras. Você não vai trabalhar para ser aceito. A questão é, você vai se render? Ele vai ser o teu Senhor mesmo? Ele vai literalmente governar a tua vida? Ele é nosso Senhor? Ele é soberano sobre nós? Ele é soberano nas nossas decisões? Ele é supremo na nossa vida? Ele é o melhor que nós conhecemos? E a Bíblia fala então que o pródigo, ele volta para casa. Só que é interessante que a Bíblia nos ensina que o pai avista ele de longe. Queridos, como que você vê alguém de longe? No horizonte. A Bíblia fala que vê ele no horizonte. Você está esperando, não é verdade? Porque provavelmente o pai, todo final de dia, ia lá, que aquele coração infinito, rico em misericórdia, que recebe pecadores, que recebe publicanos, e fala, quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Muitos de nós, por circunstâncias, erro de pessoas e amargura, nós abandonamos os caminhos do Senhor. Faz quanto tempo que você não caminha com Cristo? Faz quanto tempo que a tua Bíblia, quando você abre ela, ela não ganha cor e vida diante dos teus olhos? Faz quanto tempo que você não sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Não ir atrás de uma conferência, não ir atrás de um profeta. Eu estou falando você conhecendo Jesus. Jesus pulsando no teu peito. Você tendo a certeza de uma vida plena, que você não tem medo do amanhã, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sabe o que pessoas estão morrendo de medo? Porque elas não conhecem o Senhor, elas só querem o abençoador. Porque quando você conhece quem Ele é, a tua identidade é completa, você vira um homem de Deus pleno, você vira uma mulher de Deus plena, e o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, e o nome dEle é Jesus, e o Evangelho é tudo que nós precisamos. E daí a Bíblia fala que o pródigo, que o pai vê de longe, porque estava esperando ele. A Bíblia fala, queridos, essa é a única passagem que eu lembro. E aí lembra que é Jesus pregando, amém? É Jesus pregando essas parábolas, o melhor pregador que tem. Essa é a única passagem da Bíblia que nós vemos Deus tendo pressa. Deixa eu brincar um pouquinho com você com teologia. Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele vê passado, presente e futuro, tudo junto. O teu futuro, o fim da tua vida, para Deus é uma memória, porque Ele já está lá. Amém? Só que nesse dia, esse pai amoroso, porque isso é a figura de Deus, um pai que moeu o seu filho para comprar nós de volta para Ele. Não é as bênçãos, não é a cura, não é o dinheiro, não é o congresso, não é nada, nada, nada.
nada de amanhã, nada no futuro, é Cristo, é o relacionamento com o Pai, é o amor dele pulsando em nossas veias, é conhecer Jesus, não de acordo com a religião, não de acordo com a tradição, é conhecer Jesus na sua plenitude. Isso te torna um homem e uma mulher de Deus plena, e foi para isso que Cristo sangrou. Não que o melhor está por vir, ele já veio e ressuscitou e ele vai vir de novo. Aí a Bíblia ensina que o pródigo, quando o pai vê de longe, ele não vai lá e dá uma voadora nele e fala: seu jaguara, torrou todas as tuas bênçãos. A Bíblia fala que Deus manifesta pressa, porque ele corre. E quando ele chega no filho, a Bíblia fala que ele abraça o filho e ele dá um beijo no pescoço. E o louco do pródigo ainda continua: pai, pelo menos se arrependeu, jaguara. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei, receba-me como um dos teus trabalhadores. Ele ainda com a mentalidade de trabalhar para conquistar o amor. O pai nem responde o tombo, nem responde. Ele só fala: troca as vestes dele, porque vestes fala de identidade, amém? Coloca uma sandália no pé dele e coloca uma aliança no dedo dele, porque ele é meu filho. Ele estava perdido, mas ele foi o quê? Achado. Sabe quando que nós encontramos a vida? Quando nós fizermos uma oração verdadeira, onde nós colocamos Jesus como nosso Senhor. Quando acaba toda a tunguice, quando acaba todo o falatório, quando acaba todas as bobagens, e eu falo: eu quero Cristo, eu quero a mensagem do Evangelho, eu quero a mensagem suprema do Evangelho, eu quero que Ele me dirija. Já parou para pensar, quando Jesus entrar na tua vida, o que vai ser da tua família? O verdadeiro Jesus. Já parou para pensar? Já parou para pensar o que vai ser das pessoas ao teu redor? Já parou para pensar uma vida abundante, sem medo? Sem medo, sem medo, sem procurar a próxima conferência, sem correr atrás de profeta, porque você conhece Ele, e você conhece o tesouro da vida, a coisa mais magnífica que a alma humana pode provar, aquele que é a consumação dos séculos. E você começa a ser transformado pela palavra dele, pelo Espírito dele. E você vê isso ser derramado sobre os teus filhos. E você vê gerações sendo abençoadas. E você vai ver igrejas verdadeiras se levantando, sendo luz. E você finalmente se torna a luz do mundo, o sal da terra. Só que para isso tem uma oração, onde nós nos entregamos dessa forma. E não é apenas uma vez nas nossas vidas. Toda a nossa vida vai ser uma entrega, porque melhor é dar do que receber. Eu queria te convidar a se colocar em pé. E a Bíblia diz que o pródigo, então, ele é abraçado, ele é beijado. Sabe por quê, queridos? Que ele nem fala dos pecados, ele nem acusa o filho, ele nem questiona o filho. Ele só troca a roupa, porque ele vê arrependimento, porque ele vê sinceridade, porque ele vê um coração verdadeiramente entregue. Porque naquele dia, o que o pródigo acordou, o que o pródigo percebeu, é que o melhor não era as bênçãos, o melhor não era a herança que ele recebeu, o melhor era a presença do próprio Pai, amém? Mas quando foi a última vez que você se derramou na presença do Pai? Quando foi a última vez que você se conectou com Ele? Que você falou: não tem horário, não tem nada, você é o mais importante, você é absoluto, você é o meu Rei, você é o meu Senhor, eu preciso do Senhor, não apenas como meu abençoador, mas como meu Senhor. E quando o pródigo recebe o abraço do Pai, o amor do Pai, o que Deus quer revelar para nós é que todas as vezes na nossa vida, todas as vezes nas nossas vidas, que nós nos voltarmos arrependidos, nós temos a garantia de um Pai com braços de amor nos recebendo, amém? Porque Jesus pagou esse preço, Jesus pagou esse preço para nós sermos abraçados pelo Pai, e Ele recebe pecadores, Ele recebe pecadores. Só que daí esses pecadores se arrependem,
E esses pecadores entregam e fazem uma oração de entrega verdadeira e genuína. E a vida deles nunca mais é a mesma. E eles não vão ser falsos, eles não vão ser fariseus. Eles vão ser verdadeiros, eles vão ser autênticos. E eles vão ser usados pelo Espírito Santo. Os sinais vão acompanhar eles. Eles vão ser pessoas poderosas em palavras e sinais. Não porque eles são alguma coisa, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória.